é o Grito. Programa Galpão Distância, onde canta o bom artista, aonde tem o gaiteiro e o bom tradicionalista, e aonde quem o cavalo tá olhando para a pista. Programa Galpão Distância é que divulga o artista. A história do programa Galpão Distância começa em 1950. A fim de compreender o que motivou sua criação, eu convido vocês para ouvirem um pequeno trecho deste arquivo. A Rádio São Luís foi criada em outubro de 49 e já em 1950, por ocasião das eleições, o professor Antônio Ramos me procurou solicitando que eu visse uma possibilidade de uma propaganda do irmão dele, que era candidato a deputado federal, o Rui Ramos, era Alegrete. Então, todos os dias, às 6 horas da tarde, nós fazíamos um programa gauchesco em que a propaganda do deputado Rui Ramos era feita em verso. A voz que acabamos de ouvir é de Elias Possap, fundador da Rádio São Luís. O programa gauchesco que ele se refere na gravação, iniciado em forma de propaganda política, é o embrião do que mais tarde será o Galpão Distância, um programa de rádio que surge para abrir espaço para os artistas missioneiros. O que ninguém sabia na época era que aquele jovem que fazia os versos para o programa, mais tarde se tornaria um dos filhos mais ilustres de São Luís Gonzaga. Eu estou falando de Jaime Caetano Brown. Sua participação no Galpão Distância foi breve, porém decisiva e importante o suficiente para entrar para a história. Esse é o galpão que cultuamos, esse é o galpão que queremos, esse é o galpão que erguemos, o galpão que conservamos. Como dizia Rui Ramos, velho tribuno imponente, um pedaço de presente e um pedaço de passado e futuro enraizado no subsolo da... Eram duas coisas que meu pai queria, né? Era projetar o Jaime, que era, vamos dizer assim, o cristal da família que estava aparecendo como poeta, né? E fazer a campanha política do irmão do meu pai, que era o Dr. Rui Ramos, que foi deputado federal, morreu num acidente aéreo e tal. Então meu pai tinha dois objetivos. Um era abrir um espaço político para o irmão, e o outro era projetar o Jaime, porque eles, tanto o tio Rui quanto o meu pai, achavam que o Jaime ia ser um gênio. E certamente eles estavam com uma certa razão. O Jaime Caetano Brown foi quem trouxe a titulação de Galpão Distância. Galpão Distância porque o Jaime já escrevia os seus poemas e o Jaime sempre foi muito aguerrido à tradição campeira. O Jaime era muito inteligente e era um homem muito culto nessa parte de poesia, de coisas, era muito culto. Mas ele foi o que iniciava e era o principal. Naquela época a gente chamava sinuelo, e cada programa tinha um sinuelo. Se não chegasse ninguém, o sinuelo cobria todo aquele horário. Ou na falta, para descansar lá, o sinuelo chegava e fazia a sua participação. O Jaime, pela qualidade de conhecimento que ele tinha no tradicionalismo, ele mais se apresentava, mas depois ele foi morar na capital, né? Porque ele tinha um conhecimento que ele tinha que, né? Ele tinha que distribuir aquela facilidade que ele tinha pelo tradicionalismo. Esse é o galpão que cultuamos, esse é o galpão que queremos, esse é o galpão que erguemos, o galpão que conservamos. Como dizia Rui Ramos, velho tribuno imponente, um pedaço de presente
e um pedaço de passado e futuro enraizado no subsolo da gente. A Rádio São Luís iniciou suas transmissões desse prédio, onde hoje está instalada uma escola de idiomas. Projetado para os programas da época, o local tinha palco auditório e recebia centenas de visitantes. Aqui, muitos artistas se apresentaram através do programa Galpão Distância. Quando ela fez sua sede própria, ela já foi construída para ter o seu palco auditório. Tinha um palco, né? O estúdio e a parte de áudio ficava no lado do palco e tinha um bom espaço físico onde se colocava 200, 250 pessoas para assistir os programas. Então você entrando tinha um corredor e o salão amplo e depois o palco. E à direita seria o estúdio e a esquerda, aliás, à direita a técnica de som e à esquerda o estúdio na entrada. E aquele palco maravilhoso, um mezanino ali especial onde ficavam os artistas. E era de pé. O pessoal que chegava para assistir o show ali, tudo era de pé, ficavam de pé ali. Mas era uma aglomeração porque sentados, você sabe, vai menos gente. E de pé aquilo ali acumula, um fica prensando o outro, e era impressionante a quantia de gente. E era uma autenticidade total, porque muita gente, naquela década de 60, início de 70, o meio rural era bastante habitado, né? Tinha muita gente que morava no interior das cidades. E músicos que vinham para participar do programa, tanto do Galpão Distância, como do Mate Amargo, com seu Olívio de Matos, como Querência Chuca, era comum os músicos virem a cavalo, trazer a gaita na garupa, o violão também, as duplas que vinham, os trios que vinham, e deixavam seus cavalos, suas montarias, atados de frente à Rádio São Luís. Assim vivemos nesse triste drama. Ela me reclama que eu sou calaveira. A gente dela já entrou no meio. Eu já dei rodeio pra família inteira. Não me interessa que corra perigo, pois até não ligo gente arruaceira. Eu resolvi casar com outra China e a Chica Rufina que morra sorteira. Eu resolvi casar com outra China, a Chica Rufina que morra sorteira. Em 1954, 4 anos após ter iniciado, o programa Galpão Distância passa a viver uma nova fase. É nesse momento que surge em São Luís Gonzaga o CTG Galpão Distância, que leva esse nome justamente pela ligação que existe entre seus fundadores e os precursores da atração radiofônica. É nesse período que a atração passa a ser apresentada pelo patrão da entidade. Minha querida, vou partir para bem longe, e a sua imagem eu não quero mais lembrar, porque eu não quero é te ver em outros braços, e bem distante de você eu vou morar, e bem distante de você eu vou morar. Numa ocasião, o seu Elias foi até a capital do estado para levar maiores conhecimentos sobre a rádio, que tinha iniciado suas atividades aqui no dia 1º de outubro de 1949. E por lá, nos meios de comunicação da capital do estado, como ele era da região missioneira, e a nossa região é rica na história, alguém proporcionou a ele que fizesse um contato com Paixão Cortes e com Darcy Fagundes. Porque o Paixão Cortes, naquela época, nos anos de 54, 55, estava organizando no estado, junto com a Secretaria da Cultura, ou Secretaria do Turismo, não posso ser bem preciso naquela época,
para que se fundasse os Centros de Tradições Gaúchas, os CTGs. Porque havia na capital do estado, Porto Alegre, o CTG 35, Farroupilha 35. E eles queriam que as cidades, um certo número de habitantes, fossem criando os Centros de Tradições Gaúchas. E o Paixão Cortes, com essa conversa que teve com o seu Elias Possap, o seu Elias disse, olha, eu não sei como é que eu poderia articular um movimento tradicionalista lá, mas alguma coisa, quando da minha chegada lá em São Luís Gonzaga, eu vou fazer. Quando resolveram criar o CTG, o Galpão de Estância, e o CTG passou a ter um nome justamente oriundo do programa. Quando você pensou, quando começou a articulação para fazer o Centro de Tradição Gaúcha, fizeram o programa que era para justamente ir despertando esse gauchismo, esse chucrismo, essa coisa linda que é a nossa tradição. Primeiro chefe do Galpão de Estância, primeiro patrão, Antônio Caetano Sobrinho. Os presidentes dessa época foram o Antônio Caetano Sobrinho, Ico Trolle, Alcides Lauter, José René, Valdemar de Miranda, Teodósio da Silva, o Pedro Marques dos Santos e o meu pai, seu José Gomes. Depois de ter sido apresentado por Jaime Caetano Brown e posteriormente pelos patrões do CTG Galpão de Estância, o programa é interrompido em meados dos anos 60. Nesse período, a emissora mantém programas no mesmo estilo, como o sempre lembrado Mate Amargo, do Olívio de Matos. 24 anos depois de ter parado, o programa volta ao ar com Alcides Figueiredo. Professor de dança do CTG, ao descobrir a história do programa, ele vai até a Rádio São Luís para falar com o diretor da emissora. Em 7 de julho de 1991, ao lado de Chico Marques, ele retoma as atividades do programa, que vira a vitrine dos artistas locais. Tomei conhecimento numa volta lá de conversa, até os dois já estão falecidos, o Dejanir Fernandes Barroso, que era peão caseiro, e o seu Olívio Vieira de Oliveira, disseram, olha, o CTG tinha que seguir um programa antigo que tinha aqui, que parou, o nome era Galpão de Estância. Aí eu fui ver na época e conversei com o gerente Luiz Oneide, que recente tinha assumido a gerência da rádio, ele disse assim, não, vamos nos organizar, semana que vem tu vem aqui. E aí nós conversamos, na outra semana já começa o programa. Aí começamos o programa Galpão de Estância ao vivo lá dentro do CTG, 11 horas. E aí ele pesquisou, fez uma avaliação e começou a fazer exatamente do Galpão de Estância. Os programas eram feitos lá. Na época era eu, Chico Marques, e o Galpão de Estância também fazia no Dia das Mães, o programa especial que era só as mulheres. Eu contei várias vezes com várias locutoras femininas para a apresentação desse programa. Aí nossa família, minha família, a família do Chico, auxiliavam sempre nesses programas. E no programa Galpão de Estância, no dia a dia,
todo mundo ajudava. O Igor tinha 5, 6 anos, ajudava, a Priscila ajudava a segurar o microfone, a gurizada do Chico Marques, a comadre Zélia era a que chamava os artistas, agora é o fulano de tal que vai cantar, então era bem mais fácil do que eu e tu também estamos fazendo agora, meio solito, como diz o gaúcho. Conversando com o Alcides Figueiredo, meu compadre, surgiu essa oportunidade, ele me fez o convite de apresentarmos o programa Galpão Distância. Parabéns, cumprimentos nesse dia tão especial, domingo, Dia das Mães, Alcides. Chico, não falou, né, graças a Deus, ainda bem. Palco auditório, às vezes lá embaixo, na parte do salão também. Ali a gente escolhia o lugar, às vezes era na entrada ali do CTG, na Copa, mais precisamente no CTG. E claro, quando não tinha, assim, muitos músicos, às vezes devido a programações, o Alcides fazia diretamente do estúdio. Aqui mais uma música da Maria Joaquina. Eu sempre ia me aconselhar com o seu Elias Possap e ele me explicava muita coisa. Olha, o programa era assim, foi feito assim, era o cidadão fulano de tal que fazia. Um programa desses, uma história que começou com o Jaime Caetano Brau, nosso poeta são luisense, e que deixou uma obra assim extraordinária para as futuras gerações. E então isso aí foi muito bom para mim. E durante esse período de 8, 9 anos aí que eu apresentei o programa Galpão Distância, juntamente com o meu compadre Alcides Figueiredo, eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas, várias pessoas, e o mais importante disso é o convívio durante o final de semana e as amizades que a gente faz. E aquilo ali perdura por anos e anos. Alcides Figueiredo apresenta o programa Galpão Distância sempre aos domingos, das 11 horas ao meio-dia e meia. Sua originalidade e a parceria que mantém com os músicos garantem ao programa uma audiência maciça num horário em que tradicionalmente as famílias estão reunidas. O apoio da sua esposa e de seus filhos foram sempre fundamentais para que o sucesso fosse alcançado. Nós dançávamos junto no mesmo grupo de dança adulto, o grupo adulto chama Crioula, do CTG, e nós nos conhecemos lá. E ele também tocava junto com o Sargento Roque na banda do 4º RCB e eu participava do coral do INSA naquela época. Então, de vez em quando eu via ele lá no INSA também. Mas quando nós começamos a namorar, é porque nós começamos a participar desse mesmo grupo no CTG Galpão Distância. A Denise eu conheci um pouco antes, através dos grupos de dança do CTG Galpão Distância, porque quando eu cheguei no 4º RCB perdido lá do Porto Xavier, o Edson Machado, que foi um dos primeiros professores de dança meu aqui, me adotou e me levou para o CTG. O CTG era mais minha casa do que a minha própria casa, porque o pai trabalhava ali o dia inteiro e de noite ele dava aula para os grupos. Então, desde 15 dias de vida eu vou com eles no CTG. Eles davam as aulas e eu ficava no carrinho com as coordenadoras e com as mães. O que eu lembro da minha infância no Galpão Distância é o contato com as pessoas, nos grupos de dança que o pai dava aula, a gente dançava também. A maior parte da infância a gente passou dentro do CTG, muito do nosso caráter, do que a gente é hoje em dia, a gente deve ao nosso pai principalmente, mas as tradições gaúchas que ensinam a ter essa parte da moral, da ética e tudo. Tem toda uma história, né? Porque foi no Galpão Distância que a gente começou, criamos os grupos de dança. Na época nós chegamos a ter 7 grupos de dança diferentes, desde o Chupetinha até o Infanto Juvenil, né? Que foi nosso também.
Então, a passagem assim do galpão de estância na nossa vida é toda. Desde que nós nos conhecemos até hoje, né? Tudo tem a ver com o galpão de estância. Primeiro com o CTG, depois com o programa Galpão de Estância, tá? Tudo entrelaçado. No começo era estranho, porque todo mundo no colégio, em tudo, no CTG, até todo mundo domingo era o dia do churrasco, de ficar com a família. E eu em casa sempre sabia que nunca tinha o pai Tanto que uma vez eu cheguei a perguntar para a mãe se ele sabia assar carne, porque no domingo, na verdade, ele nunca assou carne, né? Por causa do programa. Então, desde que eu me entendo por gente, eu nunca tive um churrasco no domingo feito por ele. Mas a gente sempre aceitou, porque a gente sabe que é a paixão dele, então, e ele chegava depois do almoço. Então, na verdade, se tornou uma coisa natural. A mãe tem o costume de sempre, quando ele vai para a rádio, ela já liga o rádio, até mesmo antes de começar o programa. Aí começa o programa, ela acompanha todo o programa, daí quando termina o programa que ela vai agilizar o almoço, ou a gente espera ele chegar para almoçar fora, sempre esperamos ele para domingo ser mais em família mesmo. Eles já sabem que quando tiver que assar carne, algum churrasquinho, sempre não é no domingo. Então, desde 89 nós já temos esse acerto, mas eu só recebo apoio. Eu até falava para ele, por que tu não grava, Figueiredo, esse programa? Porque eu sou muito de gravar programas, né? Por que tu não grava e domingo tu fica te escutando e tomando mate em casa, aproveitando mais o domingo com a família? O programa vai sair igual. E ele nunca gostou de gravar, né? Sempre preferiu fazer ao vivo, mesmo se sacrificando, fazendo ao vivo, né? E tem suas razões, porque ao vivo você pode dar hora, você pode atender o aniversariante do dia. Daqui a pouco tem uns amigos lá no rincão, né? Qualquer rincão ouvindo a rádio, estão reunidos lá, receberam uma visita, eles gostam de dizer, olha, estou sendo visitado hoje por fulano de tal, então é a melhor oportunidade de pegar na hora. Se fosse gravado, não teria essa oportunidade. 11 horas mais 4 minutos. Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui no nosso galpão do Gênio Menezes Filho, mais um domingo. Alcides Figueiredo já fez de tudo um pouco. Foi militar do Exército, garçom, cobrador, professor de dança, mas do que ele realmente gostou foi do rádio. Ao longo desse tempo, ele acumulou muitas histórias e bordões. Eu vi as pessoas trabalhando em rádio ali e uma vez o cara me entrevistou lá sobre dança, lá em Santo Ângelo, e eu conversando com aquele radialista lá, que eu não perguntei o nome na época, ele disse, não, o rádio é só começar e ter seriedade, o restante vai aprendendo na vida. Aí no decorrer do tempo, depois que eu vim para a rádio, veio o curso de dança, curso de radialista aqui, o segundo curso de radialista da região, daí já eu me inscrevi, já fizemos, eu e os colegas da rádio, e estou até hoje. Acho que o Alcides se revelou, né? De várias formas. Primeiro que ele é militar, diz que o militar nunca se nega uma ordem, né? Quando nós criamos o programa com a melhor idade, eu percebi que o Alcides tinha um carinho pelas pessoas da melhor idade. Então eu fiz um convite para ele, né? E ele assumiu isso. Quando nós precisamos de repórter, eu fiz um convite para ele, precisamos de alguém que vá para a rua, né? Que mantenha contatos, que tenha relações com as pessoas, para a gente descobrir informação. Porque a informação, se tu tem um grupo de pessoas que tu te relaciona, a informação chega até você, não precisa você procurar. E o repórter que se dá bem, ele tem esse leque de colaboradores que são o seu grupo de relacionamento. E graças a Deus ele tem sido uma peça-chave para a nossa empresa, né? Não vou elogiar muito, senão vai querer aumento, né? Mas se bem que merece. Então, da mesma forma, acho que como profissional é uma grande pessoa e um grande profissional. Um acontecimento praticamente recente, que o programa Galpão de Estância, ele é só música gaúcha. Eu estive fazendo no Café de Cambona e chegou uma senhora, disse assim, eu posso apresentar aí o Dalvan? Ela disse, pode. Eu disse para ele, pode, eu disse para ela, mas é música gaúcha. Ele chegou, cumprimentei todo mundo, bem-vindo, que bom estar na Primeira Querência Rio Grande, comendo bolo frito, assim por diante. E fique à vontade, ele começou a cantar Cortina Vermelha no programa Galpão de Estância. Aí de programa ao vivo não tem o que fazer.
Luiz Carlos quer trazer um bom dia aqui? Ô Luiz Carlos, ligeirinho como levava bolo frito da frigideira. Eu quero falar antes de um lema que no curso de radialista eu mesmo me corrigi, o professor mandou corrigir, fazer a crítica de outros colegas, eu fiz de mim. Eu tinha um lema calçando o pé no baldrame, num programa de 1h30 eu usei 13 vezes. Ninguém aguentava em casa, né? E esses ditados como ligeiro como quem tirar marimbondo da bombacha a galope, mais corrido que ladrão quando vê a sirene da polícia, tu vai pegando dia a dia. Adeus, morena bonita, aqui eu não fico mais. O nosso amor foi despeito, me vou chorando os meus raios. Os teus olhos também choram. Adeus, morena geniosa, o espinho da roseira é o defeito de uma rosa. Parto nesta madrugada, despedaçado de dor, depois de tantos maus tratos, só resta adeus, meu amor. Parto nesta madrugada, despedaçado de dor, depois de tantos maus tratos, só resta adeus, meu amor. Muito obrigado. Toda vez que vai ao ar, o programa Galpão Distância mobiliza uma legião de ouvintes. São pessoas da região missioneira, de outros estados e até de fora do país, que acompanham para matar a saudade de casa. O formato único, acompanhado do bom humor e de músicas que estão no gosto do povo, garantem à atração comandada por Alcides Figueiredo uma sólida e fiel audiência. Mas eu acho que desde que eu comecei a ser gente, né? Sempre, né? Programas assim que a senhora lembra, que a senhora ouvia? Aqui em São Luís? Do rádio, assim, programas do Coringa, de Porto Alegre, quantos programas? Novela que dava em rádio, tempo que não tinha televisão, que nós escutava, que pegavam acho que panela para bater, para dizer que era pisada e não era, dos cavalos. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. E a gente escutava sempre, né? Nas novelas, notícia, repórteresso. Aqui fala o seu repórteresso, testemunha ocular da história, com as últimas notícias da United Press e da Agência Nacional. Boa noite, amigos. E tudo de rádio, né? Vou me arriscar a dizer que o rádio representa tudo hoje. Não só para mim, mas para as pessoas, porque o rádio ele chega na hora, na casa das pessoas. Eu sou muito feliz quando eu preciso abrir uma campanha para as pessoas, uma campanha para entidades, aí a resposta é praticamente instantânea. Quando tu pega uma credibilidade com o teu ouvinte, tu abre a boca no microfone, a resposta vem na hora. Mas olha, para mim é uma limpeza da alma, uma coisa muito boa, né, que tem. A música sempre procura estar presente, podendo escutar, se escuta. Como isso, chega aos domingos, a gente tá aqui, tá ali, vou lá, não me esqueça do horário às 11 horas, eu quero assistir o Alcides. Aí vem para ali, né? Tem a música aos domingos, ou aqui de noite, um pouquinho que a gente escuta aí, vai indo, né? Ali de tarde, 6 e pouco, assiste o João Ribeiro, faz a Ave Maria ali, tá? Aí depois a gente vai tomar o chimarrão, se tem alguma outra música, a gente vai e se liga ali, né? A senhora ouve mais o rádio pelo entretenimento ou pela notícia? Os dois. Os dois. E quando dá no jeito, eu pego uma vassoura e saio meio rodeando, né? Eu não rodei agora porque ele tá triste, né? Mas senão a gente sai meio rodeando, né? É muito bom o rádio, muito bom.
Esse aqui é o Galpão Jaime Medeiros Pinto, que recebeu esse nome em homenagem a um dos antigos donos da Rádio São Luís. É desse espaço que o programa Galpão Distância é apresentado. Bom dia aos nossos ouvintes, velhos, jovens e a infância. Hoje eu levantei mais cedo e deixei pra trás a distância, pois temos que homenagear o programa Galpão Distância. Conforme você falou, através de São Luís, essa rádio levantou. Falamos em Caetano Brão, foi ele que começou. Foi ele que começou, sempre aguentando o repuxo. E o Rio Grande foi criado com este programa sem luxo, por Jaime Caetano Brão, o maior pajador gaúcho. Maior pajador gaúcho, e ouçam que o meu verso diz: saudoso Jaime Caetano, que aqui teve raiz. Também senhor José Gomes, historiador de São Luís. Historiador de São Luís, homem de boa memória, que através deste programa seguiu a sua trajetória. Ele, por ser historiador, que descreveu essa história. Que descreveu essa história, e uma história sem segredo. Escute o Galpão Distância, domingo não é bem cedo. E o nosso apresentador hoje é o Cid Figueiredo. Os nossos sinuelos, que nunca, às vezes com um dia de chuva tu liga, ó, tô mal hoje, acho que não vai vir músico, tu liga, os sinuelos vêm. Eu sempre digo com muito respeito e que eu tenho com os músicos, eu cito às vezes, o programa ao vivo sem o músico não é programa ao vivo. Os músicos para o Galpão Distância são a nata do rádio. O Galpão Distância é um programa muito ouvido em toda a região, em todo. Olha, na região missioneira onde eu chego, toda a cidade para fora, sempre eu escuto sempre o programa Galpão Distância, sempre escuto vocês lá cantando. Muito ouvido aquele programa, e me dizem assim quando eu chego no lugar, né? O Tazinho que canta no programa Galpão Distância. Aquele programa é muito bem ouvido, todos me dizem quando eu nos rodei para fora, longe, né? Outra cidade que eu vou, né? E que é muito escutado, né? Então é uma grande importância para nós, é a nossa divulgação, né? Humilde, né? É a Rádio São Luís, né? Fico feliz porque eu tenho grandes amigos, que é onde eu penso que não tenho, eu tenho. Por isso que eu gosto da Rádio São Luís, que a Rádio São Luís é uma rádio que a gente faz amigo. Todas as rádios a gente faz amigo, mas a 1060 é onde eu participo, é onde eu tenho feito amigo bastante. O programa do Alcide eu admiro por uma razão, que o Alcide sempre dá preferência. O gaiteiro, por humilde que seja, mas ele sempre dá preferência. Por humilde que seja o gaiteiro. Então isso é muito importante, chama muita atenção do pessoal. E a gente vê o comentário pelas pessoas, os ouvintes, que isso é muito importante. O apresentador do programa dá oportunidade para as pessoas humildes, né? Porque quem é artista mesmo, que está lá em cima, né? Pode ir numa outra emissora, mas os humildes têm que sair por aqui.
Eu acho uma maravilha para aquele artista, como se diz, amador, né, que está começando. É uma maravilha, porque não tem como se apresentar em outro lugar. Então isso aqui é uma coisa que caiu do céu para nós, né, artista, que estamos começando, e os velhos que já estão, como eu, que já estou já para o fim da idade e nunca tinha me apresentado em nada. Para mim é um grande prazer e creio que para todos, né? Não sei precisar o ano, eu lembro que para nós fazermos um galpão de estância de um aniversário das Ser Missões, o nosso gerente, o Lisonelli, nos auxiliou, ele e o Baltazar, tivemos que puxar em torno de 500 metros de fio até uma linha telefônica. Hoje, tu faz o programa em qualquer lugar, a tecnologia nos proporciona, a internet, tu precisa de uma matéria, o WhatsApp também te proporciona isso. O ruim do antigamente é que uma vez nós estávamos com uma transmissão pronta, que não era o galpão de estância, era só para o ouvinte ter uma ideia, era uma transmissão da posse do prefeito e dos vereadores em São Nicolau. O Baltazar puxou uns 100 metros de fio. Quando testamos tudo, que o Baltazar disse, agora vou sentar, vou descansar, passou um ônibus, levou toda a fiação, teve que ser refeito aquilo tudo em segundos. Então a tecnologia hoje nos proporciona isso. Tu tá lá com um fio puxado, que é difícil, hoje quase não precisa mais de fio, mas tu tem no outro lado a tecnologia que nos proporciona internet, celular, tu não fica mal nunca. Em quase 67 anos de galpão de estância, muita coisa mudou. Uma delas é a tecnologia, que hoje permite que as pessoas assistam às transmissões pela internet. Essa função moderna permite que os ouvintes estejam mais próximos, algo que contribui para que mais gente acabe conhecendo essa história e assim fazendo com que ela alcance outras gerações. Eu vou só comentar o que um amigo meu de Venâncio Aires disse assim, olha, eu tenho curiosidade de conhecer o seu Desidério, eu tinha curiosidade, porque agora na segunda transmissão que você fez, ele disse assim, estou conhecendo o seu Desidério, eu tinha a impressão que o seu Desidério era um homem de 2 metros e pouco, um cidadão bem baixinho, 1,50 m por aí, e eu não tinha a impressão assim, e graças à facilidade hoje do Galpão de Estância no Facebook, as pessoas matam a curiosidade e muitos matam a saudade, exemplo de hoje, o pessoal lá em Tocantins nos ouvindo e matando a saudade daqui. Olha aí, ó, mas que barba, mas que coisa mais linda. Não tem o que descrever. A coisa é muito linda, essa tecnologia. Quando que a gente ia esperar que ia estar com o celular na mão assistindo um programa do Galpão de Estância ao vivo, assim, né? Que é a mesma coisa que estar ali dentro assistindo. E a minha faca, que há muitos anos atrás teve trabalhou demais, está descansando agora. Mas quando enxerga o churrasco e a farinha, corcoveia na bainha, querendo sair pra fora. Te acalma, faca. E a minha prenda
vida é um anjo que Deus me deu. Ela por mim já sofreu, mas ainda me admira. Quando ela ouve eu no rádio estar cantando, fica quietinha escutando e de saudade suspira.